Assim como a maioria dos grandes impérios, o Império Alemão, sonhado por Adolf Hitler, teria uma grande capital, com obras magníficas, que deveriam servir para demonstrar por séculos e milênios todo o poder conquistado pelo Führer. O líder nazista começou a projetar a capital da Alemanha antes mesmo de chegar ao poder, e sua ambição era tão grande que ele pretendia que sua cidade superasse Roma, Babilônia ou o Antigo Egito e se tornasse a capital do mundo. A cidade, batizada de Germânia, deveria abrigar até 15 milhões de habitantes e as construções projetadas eram impactantes para a época e, caso tivessem saído do papel, ainda hoje seriam impressionantes. Por que esse projeto era tão importante para Hitler? E passados quase 80 anos de sua morte, o que resta desse sonho megalomaníaco? Adolf Hitler chegou ao poder em 1933, quando conseguiu o cargo de chanceler alemão. Rapidamente conseguiu aumentar seu poder e transformou a Alemanha em um país com um regime autoritário. Após se tornar líder incontestável do país, Hitler começou a colocar em prática seus planos e suas ideias, entre elas a de demolir Berlim e construir uma nova cidade, que estivesse à altura da superioridade que ele atribuía ao povo alemão. A ideia da cidade, assim como várias outras do ditador, surgiram anos antes dele e o Partido Nazista chegarem ao comando do país. Em seu livro, que foi publicado em 1925, já deixava claro o que pensava a respeito das cidades e a importância delas para a sua ideologia. Para ele, as cidades deveriam ser rigorosamente planejadas pelo Estado, com a eliminação de bairros insalubres e a construção de espaços públicos grandiosos, capazes de representar o poder e a grandeza da nação. No livro, também fica claro sua preferência por cidades menores, pois ele alega que as grandes metrópoles são locais de anarquia urbana e vício cultural. De acordo com o futuro ditador, nas cidades pequenas era mais fácil manter as tradições e a identidade nacional. Porém, parece que a visão mudou e, após sua ascensão, ele começou a planejar grandes obras e cidades que representassem todo o poder nazista. Ainda antes de se tornar chanceler, quando ainda era apenas o líder do partido nazista, Hitler foi apresentado ao arquiteto Albert Speer, que havia se tornado membro do partido em 1930. Quando assumiu o poder, Hitler nomeou Albert Speer como seu arquiteto pessoal e delegou a ele diversos projetos, entre eles a capital do Terceiro Reich, que deveria se chamar Germânia. Segundo os relatos, o ditador entregou para o arquiteto alguns rascunhos feitos por ele mesmo em 1926, com algumas ideias que o projeto deveria contemplar. Um desses rascunhos era para a construção de um enorme arco. Para Hitler, o arco seria uma maneira de reescrever a história, colocando a Alemanha como a grande vencedora da Primeira Guerra. No monumento deveriam ser escritos os nomes dos quase 2 milhões de alemães que morreram no conflito. As dimensões desse arco já davam uma amostra do sonho megalomaníaco de Hitler. Deveria ter 117 metros de altura e 170 de largura. Seria tão grande que o famoso Arco do Triunfo de Paris poderia caber dentro dele. Talvez uma forma de Hitler demonstrar que se enxergava muito maior do que Napoleão, o responsável pela construção do arco francês. Além das orientações, o arquiteto recebeu carta branca para transformar esse sonho megalomaníaco em realidade. E Albert Speer botou a mão na massa sem perda de tempo. Antes mesmo de dar os primeiros passos na direção de transformar Berlim em Germânia, Hitler já estava colocando em prática sua visão de usar a arquitetura e as grandes obras para mostrar o poder da Alemanha nazista. Berlim tinha sido escolhida como sede das Olimpíadas de Verão de 1916 e chegou a construir um estádio para o evento, que nunca aconteceu por conta da Primeira Guerra Mundial. Novamente, a cidade foi escolhida em 1931 para sediar os Jogos e em 1936, inicialmente o plano era utilizar o estádio que já estava pronto. Porém, Hitler chegou ao poder e enxergou na realização dos Jogos uma excelente oportunidade para divulgar ao mundo suas ideias.
ordenou a construção do enorme Estádio Olímpico de Berlim, com capacidade para até 110 mil pessoas, quase 4 vezes a lotação do estádio planejado inicialmente. Hitler também acreditava que o prédio da chancelaria alemã merecia ter mais grandiosidade para estar à altura do país e encomendou ao seu arquiteto pessoal um novo prédio, com dimensões muito maiores. O próprio arquiteto escreveu, muito tempo depois, que Hitler considerava o prédio do governo adequado para uma fábrica de sabão, e por isso construiu um prédio enorme, com a fachada típica das arquiteturas nazistas. No interior, grandes espaços. Inclusive, o escritório de Hitler possuía nada menos que 400 metros quadrados. E ainda assim, essas obras ficariam pequenas perto do que o arquiteto particular do Führer estava projetando. O plano para a Germânia, elaborado por Albert Speer e com supervisão de Hitler, era muito mais do que um monte de projetos envolvendo prédios grandiosos. Foi elaborado um plano urbanístico completo, que transformaria Berlim completamente. A cidade havia crescido muito mais que o planejado nas décadas anteriores e a infraestrutura já se mostrava claramente insuficiente para os mais de 4 milhões de habitantes. Por isso, um novo sistema de ferrovias, avenidas e rodovias foi projetado. As novas vias seriam construídas em anéis, circulando toda a cidade e ajudando a melhorar o trânsito. Além dos anéis, o plano previa a construção de 2 eixos centrais, que cruzariam a cidade de norte a sul e de leste a oeste. Justamente em um pedaço de 7 quilômetros no eixo norte-sul estariam as construções idealizadas por Hitler e seu arquiteto, para representar todo o poder nazista. Em uma ponta, deveria ser construído o Grande Arco do Triunfo, que já foi mencionado. Além disso, nas margens da avenida projetada com 120 metros de largura, seriam construídos os prédios públicos, que abrigariam todos os ministérios e demais órgãos do governo alemão e também alguns monumentos. Na outra extremidade, estava projetado um enorme prédio, com uma cúpula de 290 metros de altura. O edifício batizado de Volkshalle, ou Salão do Povo em português, seria o local onde o Führer pretendia fazer seus eloquentes discursos. Claramente inspirado no Panteão Romano, porém com dimensões muito maiores, o local deveria ter capacidade para 180 mil pessoas. O Salão do Povo seria um prédio com 315 metros, tanto de comprimento como largura, e 74 metros de altura. Acima desse edifício seria construída a maior cúpula do mundo, que atingiria os 290 metros de altura e diâmetro de 250 metros. Seria 5 vezes maior que a Basílica de São Pedro, que fica no Vaticano. No topo, Hitler pediu que fosse projetada uma estátua de uma grande águia imperial segurando uma suástica. Neste prédio, o ditador falaria diretamente a seus seguidores desde uma posição privilegiada, onde pudesse olhar cada um dos seus espectadores e mostrar todo o seu poder. Porém, a obra gerava algumas preocupações na equipe de arquitetos. Acreditava-se que colocar tantas pessoas em um ambiente fechado pudesse gerar um microclima interno, ou seja, os líquidos da transpiração e respiração das pessoas poderiam se condensar no teto da cúpula e cair em forma de chuva fina. Também preocupava aos líderes do partido que Hitler se tornasse apenas um ponto dentro de uma gigantesca estrutura e deixasse de representar superioridade diante do povo. Mas os arquitetos tinham muitas coisas com que se preocupar antes de poder construir essa e outras obras. Para construir tantas obras em uma cidade que já tinha quase todos os seus terrenos ocupados, como era Berlim, seria necessário demolir muitos prédios e infraestrutura já existentes. As alterações na cidade colocaram em lados opostos o prefeito de Berlim, Julius Lippert, e Albert Speer, e Hitler solucionou a disputa demitindo o prefeito e dando ao arquiteto o título de Inspetor-Geral de Edificações, um cargo criado sob medida, com status de ministro e poder sobre todas as construções da capital, públicas ou privadas. Com os projetos elaborados e a carta branca para agir, era hora de começar a tirar Germânia do papel. Diversos prédios foram demolidos para dar lugar à nova cidade,
e existe a possibilidade deste ser o início de muitas atrocidades cometidas por Hitler e seus seguidores. Os judeus começaram a ser despejados de suas casas e enviados a guetos e campos de concentração. Todas essas casas eram utilizadas para acomodar os alemães afetados pelas obras. Muitos campos de concentração e de trabalho forçado surgiram nessa época e existem estudos que relacionam a localização de vários deles com posições estratégicas para o fornecimento de materiais para a obra. Alguns foram criados perto de pedreiras, de onde foram extraídos os mármores que seriam utilizados nas obras, e outros próximos de fábricas de tijolos. A avenida principal do projeto teve suas obras iniciadas por volta de 1938, e nos planos nazistas, a intenção era inaugurar a grande capital do Império em 1950, porém, a execução foi interrompida pela Segunda Guerra Mundial. No início da guerra, as obras não foram paralisadas. Inclusive, houve aumento da mão de obra escrava com o envio de prisioneiros de guerra para os campos de concentração. De acordo com alguns relatos, os alemães tinham tanta certeza de que venceriam a guerra e construiriam a nova capital, que até mesmo quando a cidade foi bombardeada, o arquiteto celebrou como uma ajuda dos inimigos na demolição dos edifícios antigos. Mas, na medida em que a guerra se alargava e os inimigos dos nazistas ganharam espaço, os planos foram sendo alterados. Até mesmo o arquiteto teve que deixar suas funções de lado e assumir o posto de ministro de Armamento e Produção de Guerra, quando continuou a utilizar a mão de obra dos campos de concentração para abastecer o exército nazista. Com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra, o mundo se livrou da ameaça nazista e Berlim escapou de ser destruída para dar lugar a uma cidade de prédios que tinham poucas funções, além de intimidar e mostrar poder. Mas será que algo desse sonho megalomaníaco sobreviveu ao tempo? O Estádio Olímpico de Berlim, que apesar de não ser parte do plano inicial de Germânia, serve de demonstração da grandeza nas construções nazistas e segue de pé até hoje, apesar de já ter passado por algumas remodelações. O outro prédio que chegou a ser concluído, a chancelaria, foi atingido durante os bombardeios, porém sobreviveu à guerra, mas não ficou de pé por muito tempo. Os aliados decidiram derrubar o edifício para evitar que se tornasse um lugar de culto dedicado a Hitler. Uma parte da Avenida do Triunfo, aquela parte principal do projeto, também continua existindo. Inclusive, em um trecho, os postes de luz ainda são os projetados por Albert Speer. Mas a construção dessa época que melhor resistiu ao tempo e continua inteira até hoje é este imenso bloco de concreto. Essa estrutura de mais de 12 toneladas foi construída durante 7 meses em 1941, com a finalidade de testar a capacidade do solo de Berlim para suportar o peso da estrutura do Grande Arco. O imenso bloco de concreto possui 42 metros de diâmetro e pesa o equivalente a 22 aviões Airbus A380. Quanto ao Grande Salão do Povo, a principal obra do projeto, ela ficou apenas no projeto mesmo. Mas é possível ter uma ideia de como seria assistindo à série O Homem do Castelo Alto, que representa como seria o mundo caso a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra, fato que felizmente só existe na ficção. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desse que está aparecendo na tela, que mostra o plano de um engenheiro alemão para secar o mar Mediterrâneo. É só clicar. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo!